Olá, crianças, um bom dia a todos, uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita saúde. Hoje nós teremos novamente uma aula de geografia. Na aula de geografia de hoje, nós iremos novamente dar uma revisada na página 28, onde falaremos sobre divisão política do Brasil. Na divisão política do Brasil, nós vamos falar sobre os 26 estados brasileiros, as 5 regiões, e também o Distrito Federal. Então, nosso país é o maior em extensão de terra da América do Sul e está politicamente dividido em estados, Distrito Federal e municípios. Então, de acordo com a divisão política do Brasil, existem esses 26 estados brasileiros e um Distrito Federal. Novamente revisando, o nome oficial do país é República Federativa do Brasil e podemos representar o nome de cada estado por uma sigla de 2 letras. Cada estado é uma unidade federativa, UF. A capital do Brasil é Brasília e fica no Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro. Então, devido à sua extensão e à diversidade cultural, de relevo, de clima, vegetação, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dividiu em 5 regiões, como você pode observar no mapa a seguir. Então, nós temos aqui, no mapa, novamente revisando. Por que a tia estava revisando novamente a página 28? Devido à importância de conhecermos as regiões do Brasil e também cada estado, suas capitais, Cada estado e suas capitais. Quais são os estados de cada região brasileira? A importância, sempre de estarmos atentos, onde fica cada estado, cada estado de cada região brasileira, onde ficam os estados de cada região brasileira. Então, nós vamos fazer novamente essa revisão, Hoje também eu vou pedir uma atividade diferente que será feita no caderno, para que vocês exercitem a escrita, Aprendam a escrever o nome desses estados e capitais brasileiras, com atenção, memorizando cada estado e cada capital. Porque futuramente, precisaremos para uma avaliação futura. Então, por isso que eu estou novamente revisando, sobre regiões, estados e capitais brasileiras. Então, vamos lá. Nós temos aí 5 regiões, O IBGE o dividiu em 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos conhecer quais são os estados de cada região brasileira. Nós temos a região Norte. A região Norte do país é formada por 7 unidades de federação, ou seja, 7 estados. Entre eles nós temos Acre, com a capital Rio Branco, Amapá, capital Macapá, Amazonas, com a capital Manaus, Pará, a sua capital é Belém, Rondônia, com a sua capital Porto Velho, Roraima, Boa Vista e Tocantins com a capital Palmas. Então, sabemos que as capitais são as cidades maiores do estado, onde está ali representado o governo, onde está cuidando de cada detalhe, de cada por exemplo, educação do estado, saúde do estado, Então,
Os órgãos de responsabilidade do estado, eles ficam nas capitais de cada estado. A região norte é a maior região do Brasil em extensão territorial e envolve os 7 estados brasileiros, novamente Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Pela grande extensão, também faz fronteira com alguns países, né? Nós vimos na aula anterior sobre o Brasil e a América do Sul, e os países que fazem fronteira são aqueles que são os nossos vizinhos. Então, a região norte, né, faz fronteira com os países Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Atravessada pela linha do Equador, a região norte do Brasil é composta por 7 estados, entre eles aquele que possui uma das maiores reservas de florestas equatoriais em todo o mundo, o Amazonas, que também dá o nome a um dos principais rios do planeta. Responsável ainda pela maior bacia hidrográfica do mundo, com seus mais de 1.000 afluentes. Então, nós temos aí, né, o rio Amazonas, que é um dos principais rios da bacia, né, um dos principais rios do planeta, que ele fica na região norte do Brasil. Em seguida, nós temos a região nordeste. A região nordeste do Brasil é formada por 9 unidades de federação, 9 estados. Na região nordeste, nós temos Alagoas, com a capital Maceió, Bahia, Salvador, Ceará, sua capital é Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, Sergipe, Aracaju. A região nordeste do território brasileiro, a região nordeste do território brasileiro é composta por 9 estados. Novamente revisando: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Sua extensão territorial é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do Brasil. Então, ocupa 18,2% da área do país. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de cidades turísticas. A região Nordeste é bastante conhecida pelo seu turismo brasileiro, né? Então, nós temos aí o Ceará, com a Lagoa do Paraíso, Praia do Sancho, que fica em Fernando de Noronha, né, no Pernambuco, o Pelourinho, na Bahia, né, onde nós estamos no nosso estado da Bahia. Então, o Pelourinho fica lá na capital, Salvador, bastante conhecido também. E nós temos outro exemplo de cidade turística da região Nordeste, as Dunas de Genipabu, que fica no Rio Grande do Norte. Em seguida, nós temos a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é formada por 4 unidades de federação, sendo o Distrito Federal, com a sua capital Brasília, Goiás, Goiânia, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, o relevo do Centro-Oeste brasileiro é caracterizado pelo Planalto Central do país, com altitudes elevadas, onde há a presença das chapadas, como a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros. E no estado do Mato Grosso, há a planície do Pantanal, com baixas altitudes que são inundáveis, né? Muitos rios, né? Nós temos o Pantanal, onde existem vários animais, formando uma paisagem diferente do restante da região.
Então, nós temos aqui algumas imagens, né, do Centro-Oeste, o reflexo no Planalto Central, lá em Brasília, um dos pontos turísticos, né, do Centro-Oeste, Chapada dos Veadeiros, e nós temos abaixo o Pantanal Mato Grossense, que fica na região Centro-Oeste. Na região Sudeste do Brasil é formada por 4 unidades de federação. Dentre elas nós temos Espírito Santo, com a sua capital Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, com sua capital São Paulo. Essa região possui uma área de aproximadamente 924.511.000 quilômetros quadrados e com uma população com cerca de 86.400.000 habitantes, o que resulta em uma densidade demográfica de 93 habitantes por quilômetros quadrados. A região sudeste do Brasil, ela é a maior do país e a região mais povoada. Então, ela é considerada a maior do país e a mais povoada. Alguns pontos turísticos, nós temos o Cristo Redentor, Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, e nós temos em São Paulo o Parque do Ibirapuera. Algumas cidades do Brasil que são bastante conhecidas, né, das regiões. Então, nós temos aí o Rio de Janeiro, bastante conhecido, e São Paulo. Na região sul, o relevo do sul é composto pelo Planalto Meridional, que se localiza na área mais ao norte da região, onde é possível encontrar as famosas Cataratas do Iguaçu. Então, nós temos aí a região sul, nós temos 3 estados, 3 unidades federativas: Paraná, com a capital Curitiba, Santa Catarina, sua capital é Florianópolis, e Rio Grande do Sul, com Porto Alegre. Então, ela se localiza na área mais ao norte da região, onde é possível encontrar as famosas Cataratas do Iguaçu. Encontra-se os campos, formações de relevos mais aplainados, com pequenas inclinações e suaves, e também conhecido como coxilhas ou pampas, né? Futuramente nós iremos ver alguns tipos de relevo, né? Em próximas aulas estudaremos o relevo, então a tia vai falar sobre essas regiões também, né? E esses tipos de relevo. Então, novamente, nós temos aqui a imagem do Parque Nacional do Iguaçu, Parque das Aves também, que fica na região sul do Brasil. Então, mais uma vez falando com vocês, né, a importância de conhecermos o nosso Brasil, saber quais são as unidades federativas, os estados, as suas capitais, né, as suas regiões, quais são os estados pertencentes a cada capital, né, é importante conhecermos, e também saber escrever o nome dessas capitais, desses estados, é de suma importância também. Então, hoje na aula, né, nós temos aí falando sobre a divisão política do Brasil, né, página 28. Eu vou passar uma atividade para vocês, que vocês irão passar para o caderno de geografia. Logo abaixo, após o vídeo, vocês terão essa atividade, certo? E vocês irão passá-la para o caderno. A importância de estar exercitando a escrita correta das palavras. Nós temos estados, são escritos com letras maiúsculas, são nomes próprios, também de suma importância, né? A escrita correta dessas
desses nomes desses estados. Então, um bom dia a todos. Qualquer dúvida, estarei online para tirar a dúvida de vocês e após me enviem a foto da atividade para ser corrigida. Bom dia a todos.